Olá, pessoal do IESE. Mais uma sexta-feira para pensarmos aqui juntos no nosso Reflexão IESE. Eu convido todos vocês para a gente dar continuidade ao estudo do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, do Augusto Cury. A gente já vem estudando esse livro há algumas sextas. Nós estamos no capítulo 4. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem um vídeo novo aqui no Facebook, também no nosso canal do YouTube. Então vou pedir que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam. A nossa preocupação é sempre falar de educação integral, uma educação que se preocupa também com as emoções, e se preocupa com o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, que hoje nós falamos tanto, né? Então, os nossos vídeos, eles versam sempre nesse sentido, dentro dessa temática. Então, vocês estão convidados a toda sexta acompanharem aqui com a gente. Então, hoje, no capítulo 4, né, nós vamos discutir um tema que é, assim, muitíssimo importante, né, falado aí por muitos profissionais, psicólogos, professores, pais, todo mundo quer conseguir, né, quer saber como faz para colocar limites, né? Então, o nome do capítulo é Limites são fundamentais. Nesse capítulo, o Augusto Cury nos chama a atenção para o fato de termos que colocar limites nos nossos filhos, mas limites que ele chama de limites inteligentes. Para isso, ele vai discorrer ao longo desse capítulo como fazê-lo, né? Mas inicialmente ele nos conta uma história muito interessante, né? De uma professora aí que tinha um aluno que era assim, tinha aquele comportamento que muitas vezes a gente não admira muito, né? Então era muito desaprovado o comportamento desse aluno por essa professora. Mas, né, em um determinado momento, ela não consegue aí dialogar, estabelecer os limites através desse diálogo, dizendo que ela acreditava nele, né, mas que o que estava incomodando e atrapalhando eram aqueles comportamentos que ele vinha tendo. Então, ela não consegue ter essa conversa. E aí ela começa a entender que essa alienação daquele aluno era vista por ela como desprezo à pessoa dela. Ela começou a levar para o lado pessoal. E ela entendia também que as conversas daquele aluno, né, ali na aula, atrapalhando, eram um desrespeito à sua personalidade, à sua pessoa. E aí, né, o Augusto Cury nos diz o seguinte, que ela vendeu, né, por um preço débil a paz dela, né? Então, ela não consegue estabelecer aí relação com ele a partir do diálogo e ela levou tudo para o pessoal. Todos aqueles conflitos ali da sala de aula, ela levou para o pessoal. E aí ela teve uma oportunidade, né, que foi numa prova, e aí nas famosas, né, famigeradas provas. O que acontece? Esse aluno ele vai ter um desempenho péssimo nessa prova. E aí qual que é a atitude dessa professora? Ela joga a prova no chão, né, e fala para ele que o desempenho dele, né, tinha sido muito ruim e chama esse aluno de estúpido. Então aí o Augusto Cury nos mostra, né, nos fala, o aluno falhou na prova e a professora falhou na vida. Ele também nos chama a atenção para situações em que o contrário ocorre. Né? O que seria esse contrário? Seria o desrespeito do aluno para com o professor. E que isso também é muito visível nos dias de hoje. Mas, de qualquer forma, ele nos chama atenção porque há aí uma diferença de poder, né, entre eles. Então, essa situação ela se agrava mais por essa diferença de poder, dessa professora impondo o seu poder àquele aluno. Então, ele relembra assim, que ele não está dizendo, né, não está falando que não se possa dar pequenas broncas, críticas, né, mas para que nós fiquemos atentos para atitudes que envolvem a humilhação, né, a exclusão social,
Ah, mas eu não pratico isso, nem enquanto professor, nem enquanto pai, né? E aí ele nos diz que várias frases aí, vários diálogos, né? Em apenas alguns segundos que a gente faz aí com alunos e com filhos, eles podem aí construir, né? Abrir aí uma janela killer. A gente já falou dessa janela nos outros vídeos. Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, a gente falou bastante dela. E ele diz ainda que essas janelas seriam duplo P, né, que ele chama duplamente poderosas. E aí, ele diz o seguinte, que algumas pessoas, né, nessas situações de bullying ou desse tipo de humilhação ali que a professora praticou, que elas conseguem, vamos dizer assim, se reciclar, né, reeditar aquela janela por meio do fenômeno da psicoadaptação, que a gente também falou no vídeo passado, e a atuação do eu. Então, na verdade, né, tudo gira em torno da gente conseguir estruturar o eu, tanto da criança, né, quanto o nosso mesmo, para que sejamos cada vez mais líderes de nós mesmos, né, donos das nossas atitudes, enfim. Então ele chama a atenção que pais e professores são os seres humanos mais notáveis do teatro social, mas quando não gerenciam suas emoções, podem produzir um teatro de horror. Então, quando aquela professora leva para o lado pessoal e responde àquelas atitudes, aquele comportamento do aluno daquela forma, né, ela acaba abrindo naquele aluno, né, construindo naquele aluno essa janela killer, que nós já vamos falar mais daqui a pouquinho. Então, ele fala de alguns exemplos de falas que produzem janelas killer em filhos, né, em alunos. Você só me decepciona, você não vai virar nada na vida. Então, geralmente, no meio daquele sermão, né, carregado daquelas emoções desenfreadas, surge alguma frase desse tipo. E aí ele vem nos mostrar o quanto isso é negativo, né? É claro que todos nós ainda estamos no caminho, né, de tudo isso, estamos tentando buscar, né, uma melhor comunicação, um melhor trabalho em relação aos nossos próprios sentimentos. Então, isso vai mesmo surgir na convivência. É importante que a gente traga isso, né? Perceba conscientemente isso e tente evitar ao máximo, porque isso pode prejudicar, né? Trazer um prejuízo profundo para o outro também, né? E aí, ele nos conta, voltando à historinha do aluno, que aquele aluno, desde então, ele tem uma trajetória escolar muito complicada, né? Toda vez que ele vai fazer uma prova, ele já começa a tremer, ele já começa a ter taquicardia, o corpo dele vai aí retomar aquela situação traumática, né? Vai mostrar, vai exteriorizar aquela situação traumática. Inclusive, né, até a idade adulta. Mas na idade adulta ele já não se lembra mais, né, daquela situação, porque aquela memória já virou uma memória, aquilo que a gente chamou no outro vídeo de ME, né, que o Augusto Cury explica, que é a memória existencial, ou seja, vai lá para o nosso inconsciente. E aí, ele termina a sua faculdade, né, a muito custo, porque ele tinha muitos problemas de desempenho, né, tinha horror a provas, porque inclusive há o bloqueio aí, né, dos próprios conhecimentos adquiridos na hora da prova. Quando ele reativa, né, ele abre aquela janela killer, ele acaba bloqueando os conhecimentos, então ele não consegue demonstrar na prova aquilo que ele realmente sabe. E aí o que acontece? Ele entra numa empresa, né? Começa a trabalhar e ele começa, sem se perceber, a reproduzir aqueles comportamentos que a professora tinha com ele, teve com ele, ele fazia isso com os subordinados. Então, quem errava, quem tinha dificuldades, ele escrachava como a professora fazia com ele, né? E aí um belo dia ele leva um projeto, né, numa reunião para apreciação do presidente da empresa. E aí esse presidente da empresa leu o projeto, não gostou e, assim, de maneira, né, tranquila, ali nos conta o Augusto Cury, que ele pediu que fosse refeito o projeto. Mas, né, ele explica que essa questão aí da baixa autoestima, que já tinha esse homem, né, que era lá o nosso aluninho,
Ele distorce toda essa realidade e já leva logo para o campo pessoal. Ele poderia, né, como o Augusto Cury explica, ter calado por fora e reagido por dentro, né? Então, bom, agora, já que ele não gostou, eu vou fazer melhor, porque eu consigo fazer melhor, né? É possível, eu sou capaz. Mas o que acontece? Ele acaba trazendo à tona, né, aquele conflito que já estava guardadinho lá na memória existencial, ele traz para a memória de uso contínuo, né, que nós falamos também no outro vídeo. E a partir desse gatilho que o chefe não gostou do projeto, ele fica totalmente cego, né? E aí é aquele momento que já não há mais racionalidade nenhuma, né? Ele levanta a voz, ele explode com o chefe da empresa, ele acusa o chefe da empresa, né? Fala, quem é você para me julgar? Você é muito arrogante, não aceita essa humilhação. Então ele leva totalmente para o campo pessoal. Então, o Augusto Cury nos convida a resolver, né, pensar um pouco nessas nossas janelas killer e ir reconstruindo, reeditando essas janelas traumáticas, né, para que a gente viva melhor, né, para que a gente seja líder aí a gente gerencie as nossas emoções. E aí ele diz que nós somos muito capazes sim de fazer isso, né? Porque tomemos como exemplo crianças que passaram por situações de guerra, né? Enfim, elas nunca vão ter uma vida feliz, né? Muitas sim, né? Então elas conseguem aí reeditar essas janelas que nos prejudicam tanto. E aí ele chama atenção também para a questão das psicoterapias que nos ajudam nesse processo. Então ele diz que as psicoterapias comportamentais cognitivas atuam exatamente na memória de uso contínuo e que as psicoterapias analíticas atuam nessa memória existencial. E aí que o ideal, na verdade, seria a gente unir essas duas, né, para conseguir ter um melhor resultado no nosso processo íntimo, né, de reforma íntima. E aí ele vem explicando, né, como é então, essa professora teve dificuldade para impor esses limites ao aluno, ela não conseguiu em nenhum momento ter esse diálogo, né, e obter sucesso nisso. Então ele chama atenção para o seguinte, né, para que nós possamos pensar, né, e pôr em prática limites que não sejam castradores, né, nem aquele nada pode, nem sabotadores ou punitivos, mas que promovam o ser autônomo, protagonista e corresponsável pelo bem-estar social. É aquele indivíduo que consegue fazer as escolhas dele mais tarde, né? Então, a princípio, ele precisaria desses limites, né? A gente entende lá as questões de heteronomia, de autonomia, né? Da formação disso tudo, nós falamos também num outro vídeo aqui no canal sobre isso, né? Sobre autonomia. E aí ele nos chama atenção para o seguinte, pais frágeis tendem a dar às crianças os mesmos direitos que eles têm. Então, eles não conseguem impor limites claros, né? Então, ele diz o seguinte, as crianças não devem dormir a hora que elas querem, não devem almoçar e jantar quando desejam, né? E nem utilizar celular, videogame sem limites, né? Isso tudo, segundo o autor, é muito saudável que se estabeleçam, que esses limites sejam estabelecidos. E aí, ele inclusive nos diz o seguinte, que muitas vezes os pais, né, eles adiam sonhos, eles labutam muito na criação dos filhos, né, para suprir as necessidades. E aí, depois de um tempo, né, os filhos não demonstram gratidão. E o autor nos chama atenção, né? Nos faz um questionamento. E aí, de quem é a culpa? Né? E aí ele fala, literalmente, os culpados são os pais. Porque a gratidão é uma habilidade socioemocional complexa, né? Que precisa ser desenvolvida. Então, aqueles pais que se iludem, né? Em dar uma vida muito fácil aos filhos, né? Sem contrapartida, esse filho não precisa fazer nada, só tem direitos, não tem deveres no ambiente do lar. Então, eles não estão conseguindo, né, educar esse indivíduo para desenvolver a gratidão. Então, esses deveres básicos, atribuições de responsabilidades para esse indivíduo precisa ser feita, senão nós vamos gerar seres autoritários, consumistas, né, e ingratos. Então, ele deixa bem claro isso. E aí ele nos traz, né, 8 limites inteligentes fundamentais.
E aí é uma listinha, né, que acho que nós pais, professores, né, acho que pais principalmente, precisamos colar aí em algum lugar visível para não perder de vista realmente. Então, eu vou sugerir para vocês que vocês façam um exercício. Conforme eu fui lendo, eu fui pensando quais desses 8 limites que eu consigo pôr de maneira tranquila, né, razoavelmente tranquila, e quais aqueles que eu tenho muita dificuldade para impor como mãe, né? Aí então, o primeiro deles, né, ter educação financeira. Então ele fala, né, dessa nossa sociedade extremamente consumistas, né, e que controlar os nossos gastos é vital, né, que isso seja ensinado para a criança. E ele considera que a mesada é uma boa saída, porque ela impõe aí que esse indivíduo gaste aquilo que está dentro do previsto dele, né? Então ele vai aprender, vai ter esse aprendizado a partir dessa mesada. E aí, extrapolar um pouco nessa questão da educação financeira e tentar incorporar nos nossos filhos aí que a riqueza vai muito além, né, da questão financeira, enfim, que riqueza realmente é aquilo que não se compra com dinheiro, né, o amor, a autoestima, a cooperação, a ousadia. Então, eu vou além, né, dizendo que a gente só consegue, de fato, ensinar isso se a gente vivenciar isso, né? Então, se eu tiver uma vida, assim, muito centrada, né, somente na questão financeira, eu viver aquilo, de fato não vai adiantar eu falar o contrário para o meu filho, né? Se ele me vê vivenciando aquilo e o dinheiro é uma questão central na minha vida. Um segundo limite que ele fala importante também, né? Arrumar a cama. Então ele nos chama a atenção porque isso tem que ser um ritual prazeroso, né? Que o indivíduo tem que aprender, né? Com esses pequenos movimentos dentro do lar para ter lá na frente a responsabilidade desejada, né? Então ele cita o seguinte, até entrando já no outro limite. Ele diz que não é aos 16 anos ou aos 15 anos, né, que você vai dizer para o seu filho, tira esse prato da mesa, esse prato da mesa que não sai daqui sozinho, todo dia eu tenho que tirar, você não tira, né? Então ele chama a atenção que isso tem que ser feito lá, né, na infância, começar a impor tudo isso o quanto antes, né, às nossas crianças. E aí, retomando um pouco, uma outra autora que a gente também sempre trata, né, Montessori, ela vai falar assim de uma forma tão brilhante das fases e do que a gente pode propor em cada fase à criança, né, para que ela responda bem, né, e que desenvolva autonomia. Então é uma coisa primordial da gente pensar também. Guardar pratos e talheres. Então, o Augusto Cury nos diz, a família deve ser um time, né? Nós temos todos que ter essa ideia de cooperação, de estar engajados no mesmo ideal, né? E não tem um que tem que cumprir os deveres, né? Todos temos direitos e deveres dentro do lar. Então, o aprendizado da cidadania, isso tudo começa muito antes, né, das vivências sociais fora de casa. Começa ali dentro mesmo. Então, a ajuda nessas tarefas domésticas também é essencial. Outro limite, né, o limite 4, é realizar tarefas escolares. Vão pensando aí, né, quais desses limites que eu consigo impor de maneira tranquila e quais deles que eu tenho muita dificuldade. Já eu vou falar que eu tenho muita dificuldade. O limite 4, então, realizar tarefas escolares. Então, ele nos lembra, né, que nós precisamos também ensinar essa questão de ter disciplina para os estudos, né? E que também não é a questão do quanto tempo se passa estudando, mas o saber estudar, né? Então, eu tenho que utilizar esse tempo com qualidade. E aí eu tenho que valorizar, né, os saberes dessa criança, eu tenho que crer, que acreditar e dizer isso a ela, que ela é muito inteligente, que ela é muito capaz, né? E aí eu vou estar abrindo janelas light, né, janelas boas, que vão trazer a ela memórias boas e vão impulsionar ela nessa caminhada. Então, não quer fazer a tarefa, né? Explique, então, mostre as consequências, né? A necessidade de fazer e as consequências.
não há acordo, não fez, né? Então ele sugere que nós tiremos a TV, os games, né? As coisas ali que a gente sabe que é possível, né? Sem elevar o tom ou se irritar. Eu acho que essa deve ser a parte mais difícil para alguns de vocês. Eu já digo logo que é para mim, né? A gente fala uma vez, né? Ainda mais nesse período de pandemia, essas atividades todas em casa. Então parece que todos os dias a gente tem que retomar isso, a necessidade de fazer, a importância de se fazer e as consequências de se não fazer, né? De não se fazer. Então, é algo que a gente tem que retomar diariamente para esse indivíduo, que torna bem cansativo, né? Mas não podemos desistir. O quinto limite que ele propõe é usar celulares com inteligência. Esse, com certeza, é o meu calcanhar de Aquiles como mãe, né? Ele traz, assim, além disso, dentro desse limite, 7 princípios importantes para a gente observar em relação a essa intoxicação digital, que ele chama, né? E aí ele explica que essa intoxicação digital vai gerar muita ansiedade nessa criatura, né? Então nós precisamos realmente tomar muito cuidado com isso. Eu falo assim, né, por mim, talvez alguns de vocês também tenham essa dificuldade, porque às vezes a gente tem as tarefas ali da casa para cumprir, muitas atribuições, e em alguns momentos a gente libera a mais, né, o tal do aparelho. Mas realmente é algo que eu mesma preciso rever, né? E aí, né, o último desses princípios, que eu acho que é o princípio máximo dessa questão do aparelho, né, da utilização do celular, é quando ele diz das refeições à mesa, de ninguém utilizar celular nas refeições à mesa, porque é o momento de fato de ter diálogo, de olhar olho no olho, porque não existe desenvolvimento de empatia, das competências socioemocionais sem olho no olho, né? Então é preciso, além da situação, né, que ele nos mostra e vai falar mais à frente também no livro, que os smartphones eles viciam como drogas, né? Geram ansiedade, irritabilidade, inquietação. Então, na verdade, né, nessa imagem aí, a gente tem que estimular, né, essas crianças a ter mais contatos com tudo que está colorido aí na imagem, né? Então, ter mais vida de fato, esse colorido que nos lembra a vida, vivenciar experiências, aventuras, né? Ter contato com a natureza. Então, isso é muito importante. Como é que esse indivíduo lá na frente vai proteger, vai defender, né, alguma ideia ambiental de defesa do nosso planeta, se ele não, para ele aquilo não faz sentido nenhum, ele não vivenciou nada daquilo, ele não vê importância naquilo, né? Então, esse limite 5 realmente é importantíssimo. O próximo, o sexto, é usar os games com inteligência. Também vai no mesmo intuito, né, do limite 5. Inclusive, ele propõe ali, né, claro que eu estou resumindo, assim, espremendo, sintetizando, mas ele propõe, ele fala das idades e a quantidade de tempo que seria indicado de estar na frente desses aparelhos, né? Então, esse ritmo frenético desses games, né, eles vão gerar nesse indivíduo muita ansiedade e muita insatisfação. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado com isso com as nossas crianças. Ele fala ainda do limite, né, 7, de ter horário para a prática de esportes. Ele nos diz que, e como realmente, né, podemos falar aí, as pessoas que têm mais idade, a gente brincava na rua, né, tinha outras vivências que as crianças de hoje não têm. Então, esse esporte, né, a prática de esportes, a competição, né, entender aí como se vivenciar de uma melhor forma, né, esse jogo entre times, né, essa, entre aspas, competição, enfrentar as frustrações quando se perde, né, é muito importante, né, que a gente frustre. Quantos adultos aí que não vivenciaram frustrações, né, e que na vida adulta aí tem muito problema. A questão do trabalhar em equipe, cooperar, isso tudo vem da prática esportiva. Então, isso nós temos também que estimular muito nos nossos pequenos.
O último limite, né, que ele propõe é o saber conquistar. Esse também eu achei fantástico, né? Então ele nos diz que quando a gente atende, claro, né, a criança quer um determinado brinquedo, né, a gente vai e compra, isso não é pecado nenhum, né? Mas ele nos alerta para o seguinte, né, atender os pedidos na velocidade que as crianças fazem, né, vai despreparar esse indivíduo para a vida, né? Também a questão do excesso de presentes vai viciando a mente humana para que a gente precise muito de coisas e cada vez mais a gente vai precisar de muito e vai sentir pouco, né? Então, esse é um alerta muito importante, né? O saber conquistar. Então, há tempo para tudo, né? Muita calma, muito equilíbrio para mostrar também para essa criança esse limite, né? Então a velocidade não é a velocidade do pedido dela, é a velocidade de repente do financeiro, né, da casa e também de outras questões, não só financeiras, né? Então temos que tomar cuidado também com esse limite 8. E aí ele finaliza esse capítulo excelente, né? Esse capítulo dos limites, falando da questão da gente tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente não coloca limites claros, os pais acabam se tornando reféns dos filhos, né? Isso em todas as idades. E que também é muito mais difícil iniciar, né? Colocar limites lá para o indivíduo já com 11, 12, 16 anos, do que para o pequenininho. Então é um trabalho passo a passo, diário, e que a gente vivencia também na sala de aula, né? Porque na sala de aula a gente também tem que ter esses limites muito claros para os nossos alunos, para que eles entendam, respeitem, né? Então é um acordo, né? É um contrato entre as partes. Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo do 4º capítulo e estejam refletindo a respeito desses limites, de quais deles colocamos melhor, quais deles temos dificuldades ainda para colocar. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de acompanhar nosso canal, aqui o nosso Facebook, para sempre receber aí os nossos vídeos quando são lançados, inseridos aqui. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Agradeço de coração e até a próxima.